Glória seja a Deus, né, irmãos? Isso é providência do Senhor, né? Mas para aquele que serve a Deus, né? E também a Bíblia diz que Abraão perguntou sobre Sodoma e Gomorra e Deus mostrou para ele que se tivesse 10 fiéis lá, Deus pouparia, né? Deus pouparia, né? Deus foi descendo, na verdade ele foi descendo até chegar aos 10, que sabia quanto queria mesmo, Abraão queria de providência de Deus. Ele começou lá em cima, não tinha aquilo tudo que ele falou, até chegar aos 10 que era o certo, e mesmo assim os 10 mesmo foi diminuído só para Ló, né, as suas filhas, né? Até a tua esposa virou para as costas para olhar para trás, mas ele sabia o cálculo dos servos. Se a gente pegar a história ali, os servos de Ló que ficaram, né, que estava com Ló, porque Ló não saiu com pastores. A divisão não foi porque Ló tinha os servos dele que eram pastores, que questionaram com os pastores de Abraão, né? Aí houve essa separação. Aí imagina agora, lá ficou para trás os pastores, ficou para trás os servos, né? Os genros, né? Tudo ficou para trás, né? E a esposa que olhou, né, irmão? Vamos trazer uma palavra, irmãos. Gostaria pregando o irmão, mas transferência de construção de obra que ele trabalha, ele também é responsável, na verdade, pela construção de obra, e está em Cabo Frio, né? E falou: pastor, vamos remarcar, pastor, eu estou em Cabo Frio e eu vou chegar em Silva Jardim ainda em certo horário, ainda vai ter até uma festa do filho dele que eu nem lembrava, que vai chegar ainda tardão, que ele está chegando por aí, né? 8 e pouco ele falou, e chegando na casa, não tem problema, irmão. Importante, né? Sério, homem de Deus, com a Flavinha, que não pôde vir com o de jovem. Flavinha também é abençoada, né? São pessoas que estão começando a pregar agora, irmão, né? E são experiências para a vida deles. Abra sua Bíblia, texto bem conhecido, livro de Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo 6. Eu vou ler aqui os primeiros versículos. E vou ler depois o versículo. Muito bom aqui, lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saíam, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia eu darei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um qual em frente de si. Versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando a buzina. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Pode sentar em nome de Jesus.
é um texto bem conhecido da igreja, um texto bastante familiar. Quem não gosta de história, ou quem não gosta de quando lê a Bíblia e percebe que a Bíblia relata tanto fatos históricos da presença, do poder e do agir do Senhor. O capítulo 6, do capítulo 1 de Josué, né, a gente entende que Josué é o sucessor de um dos maiores líderes depois de Jesus. E também de um líder maior que depois de Jesus, e daquele também que fez mais milagre depois de Jesus, que foi Moisés. A partir daí Deus vai direcionar Josué a conduzir o povo para a terra da promessa, a conduzir o povo a marchar. A geração que está com Josué é uma geração nova. Deuteronômio é o livro de lembrança, é o livro de recordação. Deuteronômio é trazendo, lembrando da lei, lembrando a palavra, lembrando que não pode murmurar, lembrando que não pode pecar, lembrando que não pode ter outros deuses e assim diante. Mas percebe que a Bíblia vai dizer que antes desse capítulo 6 há sacrifício, há conserto, há arrependimento. Antes de atravessar o Jordão houve um sacrifício, houve um conserto. Após o Jordão há uma confirmação de Deus que Josué é líder do Senhor, é escolhido do Senhor. E aí os irmãos percebem que como Deus falava com Moisés, ele está continuando no mesmo jeito com Josué. No capítulo 5, versículo 13, antes de estar no 6, vai aparecer um anjo do Senhor, que vai dizer: tira a sandália dos teus pés. Parece que a mesma cena que aconteceu com Moisés está acontecendo também com Josué. Por quê? Porque Deus separou Josué para liderar, para comandar uma grande vitória, um grande agir do Senhor, uma grande promessa que Josué ele traz lá do deserto. Josué ele ouviu essa promessa. Vamos lembrar que quando os 12 espias eles foram visitar, ou foram espiar, melhor dizendo, Jericó, não é só Jericó que eles espiaram a muralha, entraram em Jericó e foram na cidade da promessa após Jericó, e vai trazer para Moisés que a cidade é boa, os cachos de uva são grandes, porém os homens são valentes. Dos 10, dos 12, só Caleb e Josué que vão confirmar que eles vão conseguir, porque é promessa de Deus. Aí entra o capítulo 6. Quando entra o capítulo 6, Jericó está cerrada. Irmão, isso aqui é para mim e para você. Isso aqui é para mim e para você. Ora, Jericó cerrou-se. O que quer dizer? Jericó fechou a porta. Jericó fechou os portões. Jericó trancou todo o ambiente. Por quê, irmão? Por que Jericó fez isso? Isso é para mim e para você. Porque o povo que está vindo ali é um povo que tem história com Deus. O povo que está vindo ali é um povo de relacionamento com Deus. De Jericó sempre, Jericó é uma das mais, não vou dizer aqui que eu não vou lembrar, mas na época era como se fosse a 7ª maravilha, a 3ª maravilha, ou seja, do mundo daquela época. Uma muralha impenetrável. Todos os exércitos inimigos não conseguiram penetrar Jericó, mas quem está vindo ali é um povo de promessa, é um povo que passou pelo Mar Vermelho, é um povo que teve maná do céu no deserto, é um povo protegido, que as águas do rio se abriram. Então era um povo de história.
O que eu aprendo no primeiro versículo aqui? Que aquele irmão, que aquela mulher, que aquele jovem, que aquela igreja que anda, que busca, que guarda a palavra, que anda com Deus, irmão, o mundo diz, é uma igreja do Senhor, ei, é um povo do Senhor, ei, é uma irmã do Senhor, é um jovem do Senhor. Eles começam a cerrar, fechar. Já tive experiência, ainda novo, de ver a igreja vencer obstáculos, ambientes, aleluia. Eu lembro uma certa vez, irmão, isso na minha juventude, e eu lembro que a igreja fez um culto ar livre, irmão, na ponta do candomblé, na ponta, a igreja na frente, tinha a porteira e a igreja aqui, porque pegamos um filho da irmã ali perto, e começamos a cultuar, aleluia, e o irmão foi lá, entregou um recado para aquela tal pessoa, não vou citar o nome aqui, foi conhecido naquela época lá, e disse, olha, Deus manda dizer para você tem oportunidade de aceitar Jesus, viver, mas se não, a tua vida vai sucumbir, e sucumbiu mesmo, aleluia, e pregação, porque os vizinhos disseram, isso é a igreja de Deus, isso é a igreja do Senhor, temiam ao Deus de Israel, temia ao Deus da igreja, porque a igreja era um compressor espiritual, a bandecébia, a igreja quando vinha, marchando, evangelizando, eu falei aqui na escola dominical, a gente botava uma caixa de quase 1 metro de altura nas costas, para ir para a praça, ou para ir para a esquina lá do Lava Jato, da charqueada, ninguém sentia calor, ninguém sentia dificuldade, mas todos diziam, é o povo de Deus. E a Bíblia aqui vai dizer então, que Deus vai dizer assim, ei Josué, olha para mim, já dei na tua mão Jericó, glória. Cidade impenetrável, isso é lição para nós, irmãos, quem serve a Deus tem nada de dizer que é impenetrável na visão de lá, mas quem está chegando é um Deus maior conosco, aleluia, é impenetrável. Aí Deus disse, Josué, olha, já entreguei a cidade. Olha, irmão, olha o que Deus está dizendo, já entreguei a cidade, já entreguei o seu rei, já entreguei os seus valentes e valorosos, ou quer dizer, homens de batalha, homens grandes, já entreguei na vossa mão. Só que aí existe uma lição. Deus fala assim para nós, irmão, para nós, que nós somos servos do Senhor, que Deus já entregou na nossa mão, só que a gente não é obediente para continuar o resultado daquilo que está chegando na nossa mão. Ele está dizendo que está entregando em nossa mão, mas nós não somos obedientes para cumprir o que Deus está falando. A ordem de Deus é assim, ó, já entreguei, porém, olha o que vai dizer, pois vós todos homens de guerra, rodearei a cidade, uma vez, 6 vezes, 7 vezes, mas uma vez por dia. Irmão, era quilômetro pela muralha. Imagina você rodear um ambiente, todo dia rodear uma multidão, sacerdote, instrumento, soldado de guerra, e a gente entende muito bem que a Arca da Aliança, ela ficava a 500 metros, nesse dia ela vai para trás e fica mais 500 metros longe do povo, na frente está sacerdote, na frente está guerreiro, na frente está os instrumentistas tocando os chifres de carneiro, 500 metros está o povo lá atrás, e cumprindo a palavra, ninguém murmurava, ninguém criticava, ninguém dizia disse-me disse, todos estavam acreditando na promessa. Deus nos deu Jericó. E às vezes na nossa lição que Deus disse, já entreguei a porta de emprego, aí a pessoa não para até de orar. Deus disse entregou, mas entregou que você precisa fazer o ato de fé, da obediência, e o povo começa a rodear a cidade, aleluia, e dizem os estudiosos que o que o chifre de carneiro tocava não era o soar de ataque, já era o soar de vitória. Calabandecébia, o suar que saía do chifre de carneiro era já suar de vitória. E aí, irmãos, estudando a palavra, e a gente percebe uma coisa, olha que é obediência, irmão. Olha o que é obediência.
A Bíblia diz que eles começam a rodear. Primeiro dia, louvor, chifre de carneiro tocando, sacerdote, arca da aliança, homens de guerra preparados, e o povo 500 metros longe da arca, todo mundo caminhando quietinho, porque a ordem é só: ninguém fala, ninguém grita. Quando der a ordem de Deus para gritar, todo arraial vai gritar, mas ninguém grita fora da hora, ninguém fala fora da hora. Espera o momento da vitória. E eles começam a odiar. Aí nós fizemos um curso aí, né, o básico, o médio, e estudando a palavra. Irmão, já viu quando passa? Aqui a gente ainda não sente, porque o prédio está distante da pista, mas perto, já viu quando passa um caminhão, um carro pesado, e você sente que o chão vai assim, ó, tremer? Não sente? Qual era o projeto de Deus? Eu já entreguei, obedecer com vocês. Se eu estou mandando vocês rodear a cidade 7 vezes, uma vez por dia, se vocês cumprirem, vocês verão a vitória. Primeiro dia o povo, aquilo tremendo. Jericó está cerrada com medo, porque o povo ali é um povo de vitória, e Josué é um líder guerreiro, e todos eles sabiam a história de Josué. Segundo dia, pá, pisando, e o povo sentindo lá a tremura. Quarto dia, tremendo. Quinto dia, aquela multidão tremendo no chão de Jericó. A ponto, irmãos, os irmãos entenderam o seguinte: rodeando, no mesmo dia terminaram a rodar. Aí entra a obediência maior agora. Olha a obediência, gente, nós vamos rodear hoje 7 vezes. Não, rodeamos ontem, agora é hoje. Irmão, tem crente, irmão, que ele vem um dia, segundo dia, terceiro dia. Uma vez eu falei para uma igreja, num lugar, assim: irmão, imagina, era a campanha de Jericó, agora assim, campanha das muralhas, e eu falei bem assim: tem crente, irmão, que é tão covarde espiritualmente. Eu falei assim: irmão, se falar para muitos crentes assim: irmão, a campanha é 7 dias, você tem que vir os 7, calcula as horas de 7 cultos, quando tu dá 7 cultos, sexta-feira, aí pega um dia e faz esse culto. Eu digo para os irmãos que nem todos virão. A campanha, ela tem 2 horas, igual hoje, o culto. Mas você fala assim: irmão, nós vamos marcar um domingo, ou marcar um sábado, o dia que vai cair. E esse dia, nós vamos começar de manhã até cumprir os 7 cultos em um dia só. O que Deus está colocando para Josué, diz agora para o povo aí, rodear no mesmo dia, 7 vezes. Irmão, ninguém murmurou, ninguém criticou, e a ordem ainda foi: espera trabalhar o brado. A muralha não era a mulher que dá para me ver, a irmã Roseli estivesse lá no outro lado da muralha, eu não estava vendo, do outro lado de cá. Quem estava no lado esquerdo não via o direito, quem não estava do lado, ninguém via ninguém. Mas só como que eles saberiam que o gritar tinha que ser unânime, juntos? É que os instrumentos começaram a tocar longamente. Na hora que terminando aquele mesmo dia, às 7 voltas, os instrumentos começaram a tocar longamente. Quando Josué disse a ordem, gritai, o instrumento saiu soando, e todo mundo entendeu que aquela hora era a hora G. E aí, irmão, gritaram, e começou as muralhas a descer. Ela não caiu para o lado direito, ela não caiu para o lado esquerdo, ela aprofundou de terra dentro. E muito tempo atrás, se você procurar, os biólogos acharam na antiga Jericó as muralhas dentro da terra, cavaram e acharam ela enfiada. Por quê? Porque o Deus de Israel disse: vocês vão gritar, mas o agir é comigo. E a muralha desceu. O que Deus está dizendo? Grita na hora certa, dá o brado na hora certa, porque a muralha que te impede, a muralha que te impede de atravessar para a herança, para a promessa, ela vai descer de terra abaixo.
Cai, comanda sébia, manda súbia. A Bíblia diz que a muralha desceu abaixo. E o povo, aonde estava, começou a entrar em Jericó e conquistar Jericó. Só que você aprendeu o seguinte: a muralha está atrapalhando a tua passagem para a vitória e para a sua herança. Mas Jericó também não é sua. Jericó é o dízimo de Deus. Jericó é a primícia do Senhor. Aleluia. Tem muito crente assim: quando Deus abrir a porta, eu dou o primeiro salário. Mentiroso, vai ver nem dar, porque se falou tem que dar a primícia. E a Bíblia diz que Jericó foi como? Foi entregue ao Senhor. Irmão, sabe o que aconteceu com o cidadão lá, que pegou a capa, os utensílios, e quando foi pegar a promessa, quando do outro lado, ninguém chegava. Um pouquinho de gente ganhava, mas quando entendi que tinha maldição no meio, desobediência, eliminou a desobediência, aí começou a conquistar as vitórias. Consumou, cada tribo foi ganhando as suas partes, cada tribo foi pegando suas partes. Caleb pegou sua parte com 85 anos e foi pegando, todo mundo pegando suas partes. Agora eu tenho que entender o seguinte: se tiver uma muralha na minha frente, eu vou esperar a hora certa de Deus falar comigo, dar o brado da vitória. Ah, pastor, o negócio é difícil, médico, advogado e etc. Espera o momento certo. Quem é de Deus vai discernir. Deus vai dizer: dá o brado, eu dou o brado da vitória. E quando eu der o brado da vitória, meu querido, aí não tem para ninguém, irmãos. O crente tem que ter história do que Deus faz quando usa ele. Eu mesmo falava com uma pessoa, com um empresário: se uma pessoa é homem de Deus, aleluia, aonde coloca plano de espé, tem referência, tem agir, tem mover do Senhor, aonde ele chegar, não tem diabo, feitiçaria, porque aonde chegar traz a história. É homem de Deus, é mulher de Deus. O mundo está na percepção, olhando: ali é o povo de Deus, hein? Cadê que é esse povo de Deus? Quando eles começam a marchar na oração, quando eles começam a marchar dentro da palavra, quando eles marcham na unidade da fé, irmão, sai da frente, não tem capeta, não tem nada, não tem palavra. E outra coisa, não é povo de conflito, é povo de brado, porque quando eles bradam, quando eles falam com o rei, Xébia, alguém aí no mundo secular diz: aquele lá de cima. A igreja não, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, aleluia, Isaac e Jacó. Esse é o Deus da igreja. Não tem muralha que ele não passa, não tem mar vermelho que ele não se abra, não tem gigante que ele não derrube, aleluia, não tem. Esse é o Deus, irmãos. Por isso a alegria de ver um povo marchar. Imagina, irmão. Agora imagina o cenário. Esse povo que está entrando em Jericó e que vai colher vitória, só tem 2 ali mais velhos, o resto é tudo novinho. Só Caleb e Josué são mais velhos, o resto para baixo é tudo novo. Para baixo é neto e filhos de que morreram, ficaram lá, os ossos sumindo lá no deserto lá. Essa geração aqui pegou os murmuradores, novinho. Sabe o que Deus ensina aqui? Você pode até ficar no lado de um murmurador, mas Deus, para não deixar você ser envenenado, Ele tira o murmurador. Para essa geração chegar aqui, tem que ficar os pais lá no... E a ordem da Bíblia, que lá em Número vai dizer que até que os ossos sumissem, fossem consumidos no deserto.
Sabe para quê? Para não ter aquele negócio, eu estou indo para Canaã, tem que levar os ossos do meu pai. Não, Deus não vai levar nada, vai consumir tudo no deserto. Quem vai passar a linha é só os que não vão murmurar, é os que não vão criticar. Aí entra Deuteronômio capítulo 28. Ei, se obedecer, guardar os mandamentos, o estatuto, a lei do Senhor, as bênçãos te alcançarão. A bênção pode me alcançar se eu obedecer. A bênção pode me alcançar se eu não murmurar. A bênção pode me alcançar se eu ouvir a voz dos altos de Deus, aleluia. E quando eu disser, dá um brado de vitória, porque a vitória está nas tuas mãos, aí eu creio na vitória. E a lição para nós, para terminar, é que Deus está preparando um cenário para a igreja que ora, que tem palavra. Irmão, já estamos. Isso é para que é fé, irmão. Eu vou falar com o profético para a tua vida. Para a tua vida. Já estamos em nossas mãos a nossa vitória. Você crê nisso? Seja na saúde, seja na causa de justiça, seja na causa familiar, seja onde for, já está nas tuas mãos. E pastor, e se está na minha mão, o que eu faço? Começa a marchar, começa a caminhar, começa a abrar, e vai chegar a hora certa do brado. A hora certa que você diz, eu vou bradar agora. Eu estou falando glorificar, o crente glorifica todo dia, tá? Glorificar, o crente glorifica a Deus, porque ele é adorador todos os dias. Agora, bradar aqui e dar o grito do brado, é porque lá no céu Deus diz, agora, brada. Eu lembro, irmãos, de ações espirituais. A igreja do Boqueirão começou a orar pelo bairro do Boqueirão. E era tanto, irmãos, pessoas possuídas pelo diabo. Era tantos jovens, pais, filhos, que a igreja começou a entrar em lares. Tinha pessoas que andavam, irmão, o armário daquele, irmão, eu trabalhei, vendi muito. Um armário daquele é para amassar com a pessoa em cima. Tinha pessoas que subia em cima do armário, aquele IP3 da Tatiá de ferro. O demônio fazia a pessoa subir na parede igual aranha e ele cair lá em cima. E a mãe dizia, meu Deus, como vai descer? Como vai? Aí chegava a igreja. Quando a igreja chegava, irmão, era o povo de Deus, não tinha esse negócio não, ninguém falando, rindo, chegava com autoridade, o demônio lá em cima na vida daquele cidadão, irmão, lá em cima daquele armário, aleluia, parece até coisa de infecção, mas não é não, irmão. E aí a igreja chegou, não tinha ninguém dizendo, só pega a escada não, irmão. O povo chegava e dizia, ei, desce daí agora em nome de Jesus, sai fora, diabo. Quando vê o cara cair, pum, no chão. Aí levantar bonzinho. O cenário hoje, a igreja chega hoje, irmão, hoje quer botar a mão, quer expulsar a mão, quer agarrar. Não precisa, irmão. A igreja de Deus tem poder do alto, ela já chega com autoridade, não precisa fazer cenário, não precisa fazer cena, é usar o nome do Todo-Poderoso. Calabá, Xébia, e a gente via tanto isso, irmãos, aleluia. Um pastor, tem até dodóizinho aí, né? Ele falava, uma vez, falou que numa das filiais, né, do ministério lá atrás, aleluia, entrou um cidadão que abusava da igreja, o povo louvando o Senhor, e aquele cidadão lá atrás, hein, para irmão entender, ó, abusava, e etc. Aí você, irmão, entrou com o cavalo dentro da igreja, um culto como esse aqui, entrou com um cavalo, que chegou no centro da igreja, aquele cavalo, com aquele cara em cima, e a igreja, você pensou que a igreja, meu Deus, hoje o cenário mudou. Se entra a pessoa assim, ai meu Deus, sai um correndo. Não, a igreja levantou e disse, Satanás. O dirigente da igreja disse, levanta, igreja, Satanás, nós te repreendemos. O cavalo dá um salto, joga o cara no chão, vai para fora, e aquele demônio sai daquela vida, e aquela vida aceita Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja ela é diferente. Por isso, quando o rei de Jericó soube que o povo vinha, o povo tinha história, o líder tinha história, a igreja tem que ter história. Aleluia.
O crente tem que ter história. Tenha a tua experiência com Deus. Viva a tua experiência com Deus. Ah, Xébia. Deu uma parada. Pegamos uma época aí atrás, quando era a educação da matriz ali, escola com alunos demoniados. Irmã Marli, serva do Senhor, ia lá para a escola expulsar demônio de jovem, de menino, aleluia, de criança. Os professores entendiam que aquilo não era fora do normal. Irmão, é hora da igreja levantar a bandeira e dizer: nós somos soldados, embaixadores de Deus, e sai da frente, adversário da igreja, porque essa igreja tem intimidade com o Senhor. Essa igreja tem história com Deus. E nós estamos chegando aí, fechamos aí o mês de março aí, 9 anos essa igreja, é a igreja de história. É a igreja de história. Aleluia. Hoje, né, até Val mandou a foto. Eu falei: meu Deus, olha lá. Aí, o ambiente, só o irmão Teta que canta aí, não fez aquele preconceito, foi lá louvar. O ambiente, quase ninguém. Aí você vê a igreja 9 anos hoje, está aí gerando, Deus está fazendo, realizando, vindo pessoas trabalhando, porque, irmão, é Deus que faz isso, irmão, e nós vamos, a história está aí, aleluia. Você vai na rua, irmão, esse dia eu falei, não sei com quem aqui, a igreja na rua lá, é a única igreja que é assim, é a única igreja que guarda o culto doutrina. Não, mano, não somos únicos não, porque ainda existe igreja ainda que faz isso, existe remanescente ainda. Eu nunca vou falar que sou, não, nós somos a igreja do Senhor. Você vai, meu irmão, não somos não. Existe muita igreja, e bonito mesmo com essa igreja assim também. É mesmo? Tem muita igreja ainda que guarda a bandeira do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Que continue crendo que você tem experiência com Deus, e como servo e serva do Senhor, aonde você chegar, não chegue com medo não. Quem tem que ter medo é o adversário. Eu já contei para a igreja aqui, dentro da hora acabando já, a irmã que passava em frente do prédio de justiça do Rio, né, o Tribunal de Justiça, né, e ela passava, olhava, simples, e dizia: Deus, um dia eu vou trabalhar aí dentro. Só que eu não era formado, não tinha faculdade de direito, tinha nada, se não tinha direito, não passou na prova B, e um dia ela passando, né? A mãe dela hoje dorme Senhor, que era de Boqueirão. Um dia passando, ela disse: um moço na porta do prédio, né, do tribunal, viu ela passando, olhando, toda ela passava, orava. Ele dizia assim: minha filha, chega aqui, o que você faz? Não, você quer trabalhar com serviços gerais aqui dentro? Ela aceita. Aí, aquela pessoa, o promotor, conseguiu botar lá dentro do tribunal. Conseguiu, ela entrou. Aí Deus tocou no coração daquele homem, de abençoar a vida dela. Ela falou que tem uma oração lá dentro de um grupo que ora, e ela ia para a oração desses crentes no tribunal de irmãos. E um dia esse promotor disse: minha filha, eu vou bancar você nos seus estudos, que ele viu que ela era interessada. E ela começou a estudar, começou a se envolver, aí foi indo, e ela fez o concurso lá dentro, trabalhando com ela, foi concursada, e foi indo, e hoje ela é o quê? Promotora. Aleluia. Porque o servo de Deus, ele sabe o Deus que ele tem, aleluia. O servo dele não tem medo, ele sabe que Deus é maior que o medo, Deus é maior que a luta. Passamos luta, pastor? Passamos angústia, pastor? Passamos. Mas a Bíblia diz que toda a nossa angústia nós temos um consolador, e todo o nosso problema nós temos um Senhor que resolve. Ele é o nosso Deus. Então descansa no Senhor e creia que Ele vai te conduzir à tua vitória. Amém.